Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Nossa, a sala tá cheia hoje, hein? Como é maravilhoso ouvir as vozes de vocês conversando no início do culto. E é por isso que eu convido cada um de vocês a colocar de pé. Mais uma quarta-feira aqui no Massaguaçu. Que alegria estarmos aqui, amém? Amém. Quem tá pronto para adorar aí? Levanta a mão e dá uma bem alta, amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor juntos. Juntos sua voz. Resalte. Meu Deus, majestoso é o nome toda a terra. Senhor, meu Deus, majestoso é o nome toda a terra. Os céus declaram a glória, os mares clamam a ti, os montes se prostram da presença. E então juntos iremos louvar e adorar a ti. Declare, Senhor. Senhor, meu Deus, majestoso é o nome toda a terra. E a igreja deu uma só voz, declara. Senhor, meu céus declaram, os mares clamam a ti, os montes se prostram na presença. Então juntos iremos louvar. Os céus declaram a glória, os mares clamam a ti, os montes se prostram na presença. E então juntos iremos louvar e adorar a ti. Esse é o momento que nós unimos as nossas vozes, declaramos: eu te adorarei, Senhor. Eu te adorarei. Declare mais uma vez: eu te adorarei. Eu te adorarei. Senhor, nós te adoramos. Eu te adorarei. Junto com a sua voz, declare: te adoramos, Pai. Nosso Rei, Senhor, te adoramos, Pai. Declare: os céus declaram, os mares, os montes se prostram com a presença. E então juntos iremos louvar. Os céus declaram a glória, os mares clamam a ti, os montes se prostram com a presença. E então juntos iremos louvar e adorar a ti.
você está, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma quarta-feira. Obrigado pelo privilégio de juntos poder exaltar o Senhor, exaltar os teus atributos, reconhecer, ó Pai, que toda essa natureza que nos rodeia, tudo aquilo que existe ao nosso redor, tudo aquilo que existe para a nossa existência, a contemplação que os nossos olhos têm todos os dias, tudo isso foi o Senhor que fez. De majestade, poder e glória, nossos olhos se enchem e reconhecem o Senhor como o nosso Deus, o ser soberano, amém, poderoso. E nós agradecemos, ó Pai, porque temos esse privilégio aqui em Caraguá de poder contemplar essa natureza, tudo, ó Pai, que nos rodeia. Muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor todos os dias nos presenteia com o sol, às vezes com a chuva, com o ar que nós respiramos. Que os nossos corações estejam sempre inclinados e sensíveis para reconhecer as obras do Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas. Obrigado, Pai, porque nos sentimos protegidos por um Deus que criou todas essas coisas e ainda assim quer andar conosco, quer conversar sobre tudo aquilo que nós passamos nessa vida, nos ajudar a amadurecer cada vez mais, sermos cada vez mais a sua imagem e semelhança. Obrigado, Deus, obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Boa noite. Boa noite. Que privilégio, casa cheia. Tomara que fique calor, porque tem muita gente, mas é porque a gente está alegre de ter tanta gente. E o calor humano nos alegra. Muito, muito bom. Que Deus abençoe todos vocês. A gente está aqui para exaltar o nome do nosso Senhor, para sairmos daqui com o nosso coração não cheio porque reabasteceu numa semana. Poxa, foi um ponto de agora eu estou recarregado para o resto da semana. Não, mas cheios da graça do Senhor, cheios de constrangimento diante de quem nós somos e quem Ele é, cheios de misericórdia, cheios de louvor ao nosso Deus mesmo. O nosso desejo é que não seja só um marco na semana, mas que seja um culto de exaltação ao Senhor e de transformação pessoal. De constrangimento, sim, de mudança, de decisão, de graça. A graça do Senhor vindo, transformando todos os nossos corações, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Esse é o motivo de estarmos aqui no Nossa Salvação, inclusive. Levar a graça de Deus, o Evangelho, das boas novas, levar a esse bairro que, sim, tem muitas igrejas, não duvido, mas tem muita gente também, muita gente. E certamente temos muitas almas a ganhar. A gente vai ler um texto que vai falar um pouquinho sobre isso, Coríntios capítulo 9. Ganhar almas. Talvez seja um dos temas dessa mensagem, ou dessa caminhada do Paulo. Ganhar almas. Que seja assim, essa noite para ganhar almas para o Senhor, essa missão para ganhar almas para o Senhor, não pelos nossos esforços e méritos, pela graça do Senhor em nós. E a gente está aqui há quase um ano já. Vamos completar aniversário, dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, um ano de missão. E teremos um culto especial. No dia 8, no sábado, um culto de... não poderia ser diferente, um culto de missões. Teremos o privilégio de ouvir o Márcio e a Damares também, eu não falei com ela, mas a gente vai ter uma roda de conversa sobre missões, perguntas e respostas. Venha preparado para isso. Também teremos o João Luiz, que foi um professor muito querido meu, que me despertou muito para essa agenda missionária. Ele vai falar com a gente também. Então teremos umas 2 horas e pouquinho aqui, num sábado especial, para celebrar o aniversário e sermos incomodados. Onde eu me encaixo nessa missão? Missão? Eu com isso. E muito, muito com isso. Então a gente convida você, convide outras pessoas, participe disso. Só avisa pra gente se você vier, não tem taxa, custo, nada, mas avisa, porque isso aqui pode encher. E glória a Deus se encher. Vai ser um aniversário de celebração de um ano muito gracioso.
E como estamos avançando já um ano aqui, estamos regularizando as coisas, abrimos CNPJ e conta e tudo mais, eu vou pedir para a Renatinha colocar a informação aqui do nosso Pix novo. Então, se você tem esse desejo de apoiar essa missão e já faz regularmente ou pontualmente, troque para essas informações, que agora é um passo importante para a regularização contábil, enfim, para tudo mais. Vocês sabem bem o que é o nosso Brasil, precisamos fazer tudo certinho e agora já temos esse passo importante para a igreja também. Celebre com a gente, mas não se sinta obrigado porque aparece informações na tela. Celebre com a gente isso que Deus está fazendo. Ver tanta gente aqui reunida numa quarta-feira é certamente observar o agir e a graça de Deus através de vocês, que convidam, que chamam, que estão aqui. É a graça de Deus em nós. Por isso eu quero orar para a gente voltar os nossos olhos à adoração. Depois da oração, sinta-se à vontade para ofertar, tanto com as informações que aparecem no telão, como uma caixinha que tem lá atrás. Não se sinta constrangido se você nos visita, isso é um privilégio, um compromisso de quem é membro, um privilégio de quem entende que a missão é do Senhor. Faremos de tudo e oramos para que esses recursos sejam bem empenhados para o avanço do reino. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos muito, muito mesmo, por mais uma oportunidade de celebrarmos a graça do Senhor. Como o Gui orou, o Senhor tem nos dado dias maravilhosos, seja de chuva, seja de sol. O Senhor tem criado dias e mais dias para que a gente possa respirar, viver. Às vezes a vida é dura, difícil, cheia de desafios, mas graciosamente o Senhor nos cuida, guarda, sustenta. Mesmo quando não vemos muito motivo, propósito, o Senhor está lá com sua boa mão, cuidando de nós. Obrigado por ser um Deus tão presente, mesmo sendo um Deus tão grande. Obrigado porque na sua majestade, na sua infinitude, o Senhor se fez homem, veio a esse mundo, viver uma vida de dores, morreu por mim, pelos meus irmãos aqui. Se há alguém nessa noite que ainda não te conhece, não experimentou desse amor tão abundante, dessa graça tão bendita que é a salvação em Cristo Jesus, que o Senhor venha constranger corações, transformar, quebrar, para que vidas tenham sentido, propósito, para que vidas e mais vidas nesse bairro exaltem o nome do Senhor, engrandeçam quem Tu és, a Tua majestade, o Seu cuidado, Sua boa mão sobre nós. Que seja exaltado o Senhor nessa noite. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus, que se entregou voluntariamente por nós, carregando sobre si pecados que cometemos e ainda cometeremos. E nos constrange a viver uma vida de santidade. É por Ele que oramos. Amém. Deus te abençoe. Bom culto. Nosso Pai, seu nome seja ungido, santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Junte a sua voz e adore. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem
pra Ele. Cante mais uma vez, declare: Nosso Pai. Nosso Pai, que Teu nome seja bendito. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe em provações severas. Mas o quê? Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Te exaltamos, Senhor Jesus, e declaramos: só Tu és Deus, só Tu és Rei. O Teu reino, o poder e a glória. Cante! São Teus para sempre. O Teu reino, o poder e a glória. São Teus para sempre. Amém. E amém. Suas vozes. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém? Que esse cântico saia dos seus lábios com verdade e honestidade. Quando nós declaramos: venha o Teu reino, faça a Tua vontade, é quando todos os dias, quando nós estamos vivendo, nós estamos dando esse espaço. Nós não estamos tomando de volta o controle das nossas vidas, mas nós estamos declarando: Senhor, faça a Tua vontade, venha o Teu reino. Não a minha vontade, não aquilo que eu penso, mas que o Senhor tome conta da minha vida, que o Senhor tome a frente da minha vida. E isso quer dizer, lembra? Nosso culto é racional. Nós precisamos raciocinar aquilo que nós estamos cantando. Amém? Amém. E eu quero convidar você, trazendo um clássico aqui. Acho que talvez algumas pessoas vão... Eu espero que não, né, Rafa? Não sei. Vão lembrar, né? Vão lembrar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quem lembra desse? Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Cante! Vou te
derramei graça e luz para minha santificação. Se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha luz, até por uma coroa trocar. Fala assim, ó. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar isso. Tá bonito demais. Vamos lá, e o coral? Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte agora eu hei de ver. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha luz, até por uma coroa trocar. Só as vozes que eu amo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma Você crê nisso? Diga um amém bem forte, amém? Amém. Seja exaltado, Senhor. Amém, amém. Pai, muito obrigado mais uma vez, queremos te agradecer. Agradecer porque é um privilégio estarmos aqui e não em outro lugar. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos estar aqui porque sabemos quão é importante, ó Pai, buscar a Tua face, buscar a Tua presença em comunidade, ser afiado em comunidade. E nós queremos te agradecer porque é um privilégio participar de tudo isso que está acontecendo. E te pedir, Pai, que nesse momento, qualquer que seja aquilo que esteja no nosso coração, que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações, tendo total liberdade, através do Teu Santo Espírito, nos dando a instrução, as respostas para as perguntas que temos feito, para as dúvidas que temos, para as decisões importantes que temos que fazer. Que esse seja um momento, ó Pai, de total conexão com a Tua Palavra e de entrega, Pai. Que possamos, nesse momento, de forma racional, entregar mais uma vez, ó Pai, as nossas vidas a Ti, buscando, ó Pai, entender a Tua vontade e o Teu propósito para as nossas vidas. Principalmente, ó Pai, nos deleitando naquilo que o Senhor nos entregou através da Bíblia. Obrigado porque temos esse privilégio de estar num país que não sofre perseguição, um país onde nós temos essa liberdade de culto, onde nós temos a liberdade de reunião,
liberdade de declarar a nossa fé, de exaltar o Senhor, e que isso cause, Pai, nas pessoas que estão passando por aqui, a curiosidade de entender, saber, e de poder ver o milagre que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, diariamente. Obrigado, porque andar com o Senhor é algo que nos deixa sem palavras. Somente te agradecer por esse privilégio. Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Enquanto você senta, já chame sua criança se você quiser. As crianças de 1 a 7 anos vão ter ali um estudo específico para elas. E a gente, se você está aqui, presumo que tem uma Bíblia, seja ela em papel ou digital, abra em Atos, capítulo 21. Se você não tem, sugiro que tenha. A palavra do Deus vivo é um privilégio, como o Gui falou. Temos acesso à Bíblia de forma tão fácil. Só destravar o celular e abrir um aplicativo. Com 2 toques a gente tem a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo em mãos. Mas recomendo também que tenha em papel, que dá para riscar, dá para virar a página, é tão gostoso. Abra em Atos capítulo 21. Se é a sua primeira vez aqui, talvez você não saiba, estamos numa série em Atos desde fevereiro do ano passado. E agora chegamos ao capítulo 21, nossa meta aí é terminar. Lógico que metas humanas tomara que falhem, né? Quando submetidas a Deus. Mas a gente planeja, e planejamos acabar aqui por volta de março, Atos. Uma jornada de 1 ano e 2 meses, aí 1 mês, 2 meses. Um livro tão precioso, que eu sinceramente já conhecia, mas estudando assim, pedacinho por pedacinho, tem sido um deleite. Espero que para você seja também nessa noite, e que seja tão constrangedor quanto foi para mim, esse Atos capítulo 21, do verso 17 em diante. Semana passada nós começamos o capítulo 21 com o título, o mesmo título que tem que ser feito. Vamos continuar, parte 2 dessa mensagem. Semana passada a gente viu como o apóstolo Paulo entendia de Deus muito claramente o que deveria ser feito na vida dele, ou como a vida dele deveria ser conduzida. E ele sabia que não tinha outro motivo de viver ou de existir senão para proclamar o nome do Senhor e exaltar Jesus. Ele sabia, através de uma convicção que foi dada pelo próprio Espírito, certamente ali num diálogo extenso, intenso com o Senhor, uma convicção vinda dele, ele sabia o que deveria ser feito. E uma das coisas que vimos é que ele sabia que deveria ir para Jerusalém. Ele tinha essa convicção muito clara, ele foi compelido pelo Espírito Santo. Se você não estava aqui, o apóstolo Paulo está concluindo a 3ª viagem missionária. A última viagem assim de plantar igrejas, de avançar com o reino. Agora ele entra num estado mais passivo no livro de Atos, não que ele não atue, ele está atuando ainda como apóstolo, mas ele não está indo mais, está sendo levado. Ele vai, a partir desse capítulo agora, ser preso, levado de lugar a lugar. E ele está chegando em Jerusalém para concluir essa viagem missionária, essa 3ª viagem missionária. Ele chega lá não para descansar, não é para tirar férias, não vai se aposentar, nada disso. Ele sabia que muitos momentos difíceis aguardavam lá em Jerusalém. E como ele sabia, pelo mesmo Espírito que o compeliu a ir, esse mesmo Espírito provocou algumas pessoas, alguns discípulos ao redor dele para dizer: não vai ter perseguição. Apareceu até um tal de um apóstolo lá, um profeta, o Ágabo, que amarrou ele com um cinto e dizendo: você vai ser preso lá em Jerusalém. Ele sabia que momentos difíceis o aguardariam em Jerusalém. Ele estava indo para lá, para a capital do judaísmo, a capital de Israel, berço dele, não o berço de nascença, porque ele é de Tarso, mas o berço espiritual dele. Ele cresceu em Jerusalém, aprendendo aos pés de grandes líderes religiosos da época. E por que isso é importante? Porque a cena que a gente vai ver aqui no capítulo 21 hoje vai mostrar que Paulo não poupava esforços para que o evangelho fosse pregado, mesmo que isso lhe custasse fazer coisas que para ele claramente eram inúteis. Eu vou usar essa palavra, inúteis, e daqui a pouco eu vou tentar explicar um pouco mais. Mas ele tinha a plena convicção que deveria fazer as coisas que deveriam ser feitas com o propósito único de proclamar, de anunciar, de exaltar o nome de Jesus. E Paulo entendeu que isso deveria ser feito e agora está chegando a Jerusalém para fazer. Vamos ler. A gente vai lendo e parando no
no capítulo 21, verso 17 em diante. Então mantém seu texto aberto aí. Verso 17 diz assim: quando chegamos em Jerusalém, ou a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Depois dessa longa viagem, que ele parou em Tarso, ele, enfim, fez muitas coisas ao longo só do trajeto de retorno. Agora, enfim, ele chega em Jerusalém. Ele queria muito chegar antes do dia de Pentecostes, para festejar ali. Se chegou, não sabemos. Mas o fato é que ele chega em Jerusalém e os irmãos o recebem com alegria. Esse é o verso 17. Verso 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco em contraste com Tiago. Todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Até aqui. Bem, se a gente acompanha a história de Atos, ou acompanhou até aqui, até o capítulo 21, e conhecemos também as outras epístolas que ele escreveu, outras epístolas, cartas, enfim, tudo que ele escreveu, sabemos que ele, a equipe missionária, e Lucas incluído, o autor de Atos está nessa jornada, eles coletaram muitos recursos, dinheiro mesmo, nas igrejas da Ásia e da Macedônia, para levar para Jerusalém. Esse era o propósito dele, querer chegar lá. Ele ia para Jerusalém levando essas ofertas para ajudar uma igreja que eles não tinham ajudado, com o propósito de chegar lá e depois ir para Roma. Ele não queria ficar lá, ele foi para um lado para depois ir para o outro extremo. O texto não diz, mas provavelmente foi nessa ocasião aqui que ele entregou essa quantia em dinheiro para a igreja de Jerusalém. A equipe dele, Paulo e a equipe, se encontram com Tiago, o apóstolo Tiago, e a liderança da igreja em Jerusalém. E provavelmente para abençoar aquela igreja financeiramente, inclusive. Vale lembrar também que eles já tiveram um encontro parecido com esse, lá em Atos capítulo 15. Eles já foram para Jerusalém, mas não com ofertas, não era esse o propósito da visita anterior, era para discutir doutrina. Atos capítulo 15 deixa isso muito claro. A gente passou por esse texto lá em setembro, aqui nessa série, uma mensagem que foi intitulada de Diferenças. Eles chegaram lá em Jerusalém para discutir temas que eles divergiam, não concordavam. Tiago e os demais irmãos de Jerusalém tinham diferenças doutrinárias com Paulo e a equipe missionária. Eles criam de forma diferente, não no que era essencial, não no que era o núcleo do Evangelho. Eles criam em Jesus como o suficiente Salvador. Isso não mudava, o sacrifício de Jesus, a morte, a ressurreição, isso não estava em jogo, mas eles tinham muitos pontos doutrinários diferentes, criam de forma diferente mesmo, principalmente no que diz respeito à lei de Moisés. Você já deve ter escutado falar dos 10 mandamentos, tem até novela com esse nome, 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos, alguns teólogos classificam, chamam, como sendo a lei moral de Deus. É uma classificação teológica para ele, uma lei moral, relativos à conduta, né? Moral em si. Mas ao todo, no Antigo Testamento, não eram só 10 mandamentos, eram mais de 600, era uma montoeira de ordem de Deus. E aí esses mesmos teólogos que classificam esses 10 como morais, classificam os demais em outras duas categorias. A lei cerimonial e a lei civil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa é uma visão bem presente no meio mais reformado, e a gente conhece dentro da teologia como a lei tripartida. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Algumas pessoas do judaísmo do primeiro século começaram a fazer essa divisão, e aí os pais da igreja, alguns foram evoluindo isso, enfim. E chegou-se a essa divisão. Eles olharam para toda a lei de Moisés, toda ela, e saíram mandamento a mandamento, dizendo: isso aqui é civil, isso aqui é cerimonial, isso aqui é moral. É relativo à convivência, ou é relativo à cidade, ou é relativo ao templo, os sacrifícios que devem ser feitos. Essa era a classificação cerimonial, né? Como o povo deve cultuar, como deve se achegar a Deus, as purificações que devem ser feitas. Aí olharam para os 10 mandamentos: poxa, isso aqui são leis morais, que dizem respeito à conduta, a forma de viver, a forma de expressar Deus na realidade. Por aí vai, eles classificaram as tantas leis dessa forma. Eu acho bem interessante, mas não é uma divisão necessariamente bíblica. Isso eu não estou dizendo que ela é antibíblica, tá? Mas ela não necessariamente emana ou sai da Bíblia. São teólogos que ao longo do tempo foram olhando para o texto e classificando isso de forma bem tardia. Quando eu digo tardia, é porque eles não estavam, essa classificação não existia lá na época dos primeiros leitores, de quando foi escrito. Eles estão tentando encontrar respostas, depois de bastante tempo, a essas diferenças doutrinárias. Como lidar com a lei de Moisés?
que eu lido? Será que ela se aplica para mim hoje? Eu tenho que obedecer na íntegra? Não tenho? Então surgiu essas divisões. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque lá em Atos capítulo 15, que eu citei, esse primeiro encontro de Paulo com a igreja de Jerusalém, eles discutiram e definiram bastante coisa, discutiram sobre essa aplicação da lei, e eles chegaram a uma conclusão ali, depois de boas conversas, bons diálogos. Depois você pode dar uma lida em Atos 15, é bem interessante. Eles chegaram à conclusão de que essas leis, que são hoje classificadas como cerimoniais, civis, não deveriam ser aplicadas aos gentios. Quem são os gentios? São todos os que não são judeus. Então, não deveriam ser aplicadas para os gregos, os romanos, os brasileiros, portugueses, pessoas que não eram de ascendência, descendentes de judeus. Paulo ia de cidade em cidade, evangelizando, falando do evangelho para várias pessoas, e encontrava muita gente que não era judia, que de berço judeu, gente de várias nacionalidades, falava de Jesus, as pessoas conheciam Jesus, criam, e ele não cobrava destes a obediência plena de toda a lei de Moisés. Eles não precisavam se circuncidar, que era um sinal da aliança, não precisavam se purificar para estar na presença de Deus. Paulo não cobrava nada disso deles. E aquele concílio, em Atos 15, chega a essa conclusão, que realmente não deveria cobrar dos cristãos essas práticas. Essas coisas eram relativas à antiga aliança, a aliança já passada, aquela que foi feita com Abraão, Moisés. Para esses novos convertidos não judeus, e nós incluídos, ficou considerado lá naquele primeiro concílio, lá em Jerusalém, que nada disso deveria ser imposto. Mas por quê? Porque lá naquele concílio de Jerusalém eles fizeram essa classificação entre cerimonial, civil? Não foi isso. Mas porque havia, vigente naquela época e ainda há até hoje, uma aliança superior. Hebreus fala um pouco sobre isso. Uma aliança em vigor, uma nova aliança que é celebrada pelo sangue, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E que se resume a lei dessa nova aliança, Jesus resume claramente em amar a Deus, todas as suas forças, todo o coração, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei de Cristo. Obviamente tem outras instruções de Cristo ao longo dos evangelhos, mas o resumo da lei é esse. É esse. É esse que o Novo Testamento vai chamar de a lei de Cristo. Ele não anula, Jesus não anula a lei de Moisés, na verdade ele diz que ela nunca passará. Ele não anula, mas ele passa instruções que condensam e abraçam toda a lei de Moisés. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, todas as suas forças, não adora outros deuses. Que é lá o mandamento. Está lá nos 10 mandamentos. Quem ama a Deus de todo o coração, todas as suas forças, não faz estatuetas para adorar elas. Não se vale do nome de Deus em vão. Quem ama ao próximo como a si mesmo, como nós deveríamos amar, não mata, não rouba, porque ao fazer isso está amando mais a si do que o próximo. Então Jesus resume a lei de forma tão brilhante que nada foge disso. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, eu vou obedecer toda a lei. Fato. Quem ama o próximo, ama. Quem ama a Deus, ama. Essa é a lei de Cristo, o amor. Isso condensa tudo o que a gente chama hoje de lei moral. E é ela que nós, cristãos, depois da morte e ressurreição de Cristo, somos submetidos. Então, resumindo, aqueles líderes de Jerusalém, que se encontram lá com Paulo e tudo mais, decidiram, diante daquela diferença doutrinária que eles tinham, se tinha que impor a lei toda ou não, eles decidiram não impor nada disso aos gentios ou aos não-judeus, nada além da lei de Cristo. Vamos guardar essa informação e seguir lendo, que ela vai ser importante para o restante do texto aqui. A gente leu até o verso 18. O verso 19, quer dizer, a gente leu até 19, eu vou ler o 19 novamente. Atos 21, 19. Paulo saudou, relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. E ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos?
certamente eles saberão que você chegou. Mais uma pausa aqui. Depois de ouvir o relato de Paulo, de se alegrarem com Paulo, tudo que Deus estava fazendo através do ministério de Paulo entre os gentios, né, os não-judeus, é hora desses presbíteros de Jerusalém, esses líderes de Jerusalém, dizerem o que Deus estava fazendo lá em Jerusalém. E eles mostram para Paulo, olha quantos milhares, miríades, eram mais de 1000, muito mais, dá a ideia de dezenas de milhares de crentes que creram em Jesus. Como que eles mostram isso para Paulo? Não sei, talvez seja algo ilustrativo, figurativo, né? Mostrou, olha aqui os milhares, 10 milhares. Talvez eles estivessem num pátio que desse para ver uma multidão de crentes, não sei, ou talvez mostraram uma lista de nomes, enfim. Mas o fato é que em Jerusalém tinham milhares e milhares de cristãos, ex-judeus, e que o texto diz que eles ainda eram zelosos da lei. Isso é o que o verso 20 nos diz. E mais, se você acompanhou a história de Atos até aqui, conhece um pouco das cartas e tudo mais, vai lembrar de um grupo que a gente chama de judaizante. Não é com esse termo necessariamente, mas a gente os chama assim, judaizantes, que onde Paulo passava, onde ele ia pregando, eles iam atrás tentando desfazer o que Paulo fez. Então Paulo chegou e falou da graça de Deus, da libertação em Cristo Jesus, da não necessidade desse cumprimento da lei. Foi para outra cidade, chegava esse grupo de judaizantes e dizia, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam se purificar, e colocavam uma carga de lei sobre eles. Tentavam impor práticas judaicas a crentes. Gálatas, inclusive, é escrita por isso. Várias menções a eles estão no livro de Atos, ao longo das demais cartas do Novo Testamento. Esses judaizantes, em vários textos, apontam que eles vieram de Jerusalém. E seria lógico, porque Jerusalém é o lugar que mais tem apego à lei de Moisés, é a capital do judaísmo. E ao que tudo indica, esses judaizantes, que iam tentando desfazer tudo que Paulo fazia, também falaram a essa igreja de Jerusalém, os convenceram em certa medida. E falaram não só para os crentes, mas para os judeus também, de que Paulo, de alguma forma, pregava contra Moisés. É de se esperar, porque eles saíram de Jerusalém, então, para sair de lá, eles certamente estavam fortalecidos ali. É provável que eles já estivessem superado, inclusive, Jerusalém, para depois ir para outras cidades. Isso tudo eu digo porque o verso 21, né, os presbíteros falando ali, os líderes de Jerusalém falando com Paulo, falam que aqueles milhares de cristãos que eles mostram foram informados sobre algo de Paulo. Não foram eles que informaram. O texto não diz quem informou, eu estou presumindo que tenha sido os judaizantes, porque é algo negativo sobre Paulo. Estão falando algo sobre Paulo e esses líderes dizem, não fomos nós, eles foram informados por alguém. Dá a entender que esse grupo judaizante, falando mal de Paulo, para que tanto os cristãos da igreja de Jerusalém, como os outros judeus ali de Jerusalém e tudo mais, tivessem já um pé atrás com Paulo quando ele chegasse. É isso que a gente vê no verso 21, quero reler. Diz assim, eles foram informados, eles quem? Esses milhares de cristãos que estão por aqui, eles foram informados de que você, Paulo, ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Isso é mentira. Paulo tinha, inclusive, circuncidado Timóteo, lá em Atos capítulo 16, se a gente lembrar da história. Timóteo foi circuncidado, isso era uma prática judaica, que demonstrava, era um sinal de aliança, né, com Deus. E Paulo faz isso com Timóteo porque ele era filho de mãe judia e de pai grego. Ele tinha uma ascendência judaica. Mas ele faz isso com Timóteo para quê? Para que Timóteo fosse salvo? Definitivamente não. Para que Timóteo tivesse acesso a Deus, porque ele precisava ser circuncidado? Não. Paulo faz isso com Timóteo para que ele tivesse acesso aos ouvintes judeus. Para que aquelas almas de judeus que iriam ouvir Timóteo não fechassem os ouvidos, dizendo, não vou te ouvir não, que você é um incircunciso. Então, diante disso, os judaizantes estão tentando falar mal de Paulo, mas Paulo, sim, para os judeus, guardava a lei de Moisés. E eles perguntam, os líderes de Jerusalém, o que a gente vai fazer? Esse pessoal vai saber que você chegou, o que a gente faz? Esse é o verso 22. E aí eles têm uma ideia, uma recomendação para Paulo. Olha o 23 agora. Atos 21, 23. O que a gente vai fazer? Esse pessoal vai saber que você chegou.
Eles dizem para Paulo: portanto, faça o que diremos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com ele, com esses homens, dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que eles raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam a seu respeito, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos em nossa decisão de que eles devem se abster de comida sacrificada de ídolos, aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Isso aqui é o que restou lá de Atos 15. Aí verso 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente a favor deles. Olha que cena curiosa. Paulo, mesmo sabendo que não está sob a lei de Moisés, ele está sob a lei de Cristo, que ele não precisa guardar os mandamentos ritualísticos de purificação, sacrifícios, etc., para ter acesso a Deus, ele não precisa. Ele sabe que ele tem acesso direto a Cristo o tempo todo. Ele sabe que Deus não está só no templo, que Deus está com ele, nele. Paulo sabe disso, que ele tinha Cristo Jesus todos os dias. Mesmo assim, ele se propõe a fazer o que aquela igreja fazia. Alguns jovens ali, 4 pessoas, fizeram o voto nazireu, provavelmente, de ficar com o cabelo grande por um bom tempo. Fez um voto lá que Sansão fez, depois raspar, e tinha que levar uns sacrifícios caros, inclusive, lá para esse ritual, e Paulo ia pagar por isso. Ele se propõe a fazer o que aquela igreja fazia, para não ser escândalo e não atrapalhar a mensagem, para não ficar entre o evangelho e o sedento, e aquele que precisa ouvir da mensagem. Por que eu digo que é para não atrapalhar? Porque quando a gente lê o texto de forma rápida, talvez até desatenta, naquelas leituras maiores que a gente faz da Bíblia, talvez a gente possa pensar, erradamente, que Paulo queria, na verdade, ele queria evitar era problema. Fazer o sacrifício, é para ir lá se purificar, ok, eu vou para não arrumar problema. Paulo queria se livrar da perseguição. A gente pode pensar que Paulo pensava, se é isso que vai me livrar de ouvir desses judaizantes, um monte de coisa, de me livrar dessa perseguição e tudo mais, tá, vamos lá. Mas não é isso, definitivamente não é. Porque conhecendo o texto anterior, o que Paulo já disse, a certeza que ele tinha do que iria acontecer em Jerusalém, o que foi revelado para ele, conhecendo o antes e o depois desse texto aqui, fica claro que a preocupação de Paulo não era com a perseguição. Definitivamente não. A gente viu isso muito claramente na semana passada, em Atos 21, ali, verso 13 em diante. Ele havia dito que estava pronto, não só para ser amarrado, preso em Jerusalém, mas pronto até para morrer, se fosse necessário. Morrer pelo nome de Cristo. E é quase isso que vai acontecer na sequência desse texto aqui. Ele se purifica no templo, sim, passa os dias certinho, mesmo assim ele é preso. Mesmo cumprindo esse rito de purificação no templo e tudo mais, os judeus pegam ele e o massacram. A gente não vai ler o texto todo de Atos 21, mas eu quero resumir alguns versos e ler alguns deles. Mas os judeus agarram ele, depois desse tempo, fazem um alvoroço gigantesco na cidade, a ponto dos guardas romanos terem que intervir, porque a intenção daqueles judeus era matar Paulo mesmo. E ele é liberto pelo exército romano. Olha os Atos 21, versos 31 e 32 só. Esses judeus prendem ele, depois da purificação. E aí no 31 diz assim: tentando eles matá-lo, chegaram as notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu com eles para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, eles pararam de espancar Paulo. Olha o que os judeus estavam fazendo. Paulo estava sendo espancado. E ele sabia que isso aconteceria. Ele vai para Jerusalém sabendo que isso aconteceria. Aquele profeta do capítulo do texto da semana passada disse que isso aconteceria. Paulo sabia que aquele rito de purificação que ele estava fazendo no templo não o livraria de uma perseguição. Ele sabia disso muito claramente. Mas o que Paulo
buscava e que Paulo fazia de tudo era para não atrapalhar a mensagem do Evangelho. Mesmo que isso lhe demandasse fazer algo que lhe parecia inútil, usei essa mesma palavrinha. Porque aquela purificação para Paulo é inútil. Ele não tinha, para ele, Paulo, cristão, não tinha utilidade espiritual nenhuma. Ele sabia disso, porque ele tinha sido purificado pelo sangue de Jesus, isso é definitivo. Mas ele fez, ele foi lá. Porque no fim, ele sabia que aquilo era o que tinha que ser feito para a expansão do reino naquele lugar, para glorificar o nome de Cristo, para cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Alguns pouquíssimos teólogos dizem e escrevem que Paulo fez errado ao se purificar ali no templo, não era para ele ter feito aquilo, enfim. Que ele não estava mais sobre a lei de Moisés, e sim sobre a lei de Cristo, mas eu sinceramente eu não consigo afirmar que o que ele fez é errado, porque o texto não dá indício nenhum, não tem nenhuma exortação. Seria sim errado se Paulo fizesse essa purificação com o coração voltado para as práticas judaicas, para atrair o favor de Deus, algo do tipo. Seria errado se nós, igreja, nós gentios, aqui no século XXI, sem qualquer raiz no judaísmo, quiséssemos implementar práticas judaicas aqui. Aí sim, seria errado. Mas, para ele, não sei. Inclusive, não tem nada apontando que ele fez algo errado ali. Era o que a igreja, inclusive, estava fazendo. Alguns acusam Paulo de ser legalista, mas ele mesmo escreveu, e eu quero ler com vocês, em Coríntios capítulo 9, ele escreveu antes desse momento, Coríntios foi escrito antes de Atos capítulo 21, ele ainda estava na terceira viagem missionária, ele estava lá em Éfeso, antes de começar a voltar para Jerusalém. Ele estava lá como professor na escola de Tirano e escreve para a igreja de Corinto, e depois ele vai para Corinto, chega lá e depois ele vem para esse momento aqui de Jerusalém. E ele escreve isso aqui na carta de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 a 23. Ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Coríntios 9, 19. Embora seja livre de todos, fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me um judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. E fez para quê? A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. E fez para quê? A fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Esse texto é incrível. Paulo escreveu isso antes de voltar para Jerusalém. E aqui, nessa cena que a gente leu, ele vai viver isso na prática. Ele fez tudo para com todos. Certamente ele não estava se purificando no templo para dar um bom testemunho para os cristãos, ou para cumprir a lei, porque algum favor de Deus cairia sobre ele. Não. Ele se fez judeu para ganhar os judeus. Qual é o ponto de tudo isso aqui que a gente falou? Paulo estava disposto a fazer o que tivesse que ser feito. Mas para quê? Para alcançar almas. Para testemunhar de Cristo. Para ser, como ele fala, coparticipante do Evangelho. Olha que bênção tão maravilhosa que os cristãos têm. Serem coparticipantes do Evangelho da graça, que salva. Ele não fez aquilo, aquela purificação e tudo mais, para se livrar do sofrimento, mas para ser coparticipante do Evangelho. Meus irmãos, você que me ouve, quantas e quantas implicações, aplicações essa verdade tem para nossas vidas. Tantas que eu não conseguiria nem mapear todas elas. Muitos de nós estamos dispostos a fazer o que for necessário. Eu estou disposto a fazer o que... Eu vou até além do limite imaginável para me proteger. Para proteger a minha família. Eu mato e morro se for necessário. Muitos dizem isso.
Mas para alcançar almas, nosso esforço é mínimo. Mínimo para não dizer nulo, por muitas vezes. Muitos estão dispostos a dar horas e mais horas do seu dia, das suas vidas, enfiados no escritório, trabalhando, vendendo, comprando, sob a falsa justificativa de que eu vou dar o melhor para a minha família, enquanto estão longe da alma dos seus filhos. Não os evangeliza. Sua maior missão do mundo está longe das almas, tão longe que essas palavras sequer são ouvidas por eles mais. Muitos maridos estão espiritualmente longe das suas esposas. Esposas mergulhadas em tantos afazeres, tantas coisas, dizendo, isso que tem que ser feito, porque se eu não fizer, ninguém faz. Aquela montoeira de coisa que uma mulher tem que equilibrar. Longe, extremamente longe da alma, dos seus filhos, do seu marido. Famílias disfuncionais, seres humanos disfuncionais, fazendo o que acham que precisa ser feito. Para quê? Para sobreviver, subsistir. Enquanto caminham longe de Jesus, desunidos, desnutridos espiritualmente. Como eu disse, essas aplicações ou implicações sobre essa verdade de Paulo, que ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, não para se livrar do sofrimento, não para ter uma vida melhor, mas para ser co-participante do Evangelho, isso tem implicações N na nossa vida, muitas mesmo. Essa atitude de Paulo, como a gente viu na semana passada e hoje, poderiam ser colocadas em cenas muitas coisas da nossa vida para nos incomodar, porque em essência, em última análise, nós somos extremamente egoístas. Extremamente. Pensamos no bem de nós mesmos, no meu bem. Pensamos no bem da nossa família, e não há nada de errado nisso, tá? Não pense que eu estou falando contra você priorizar a sua família, não é isso. Faça isso, isso é importante demais. Cuide bem de você e da sua família, até porque senão você não vai conseguir fazer a obra que Deus tem para você, mas não deveria parar aí, cuidando de si mesmo, do seu reino. Vemos um apóstolo Paulo que pensava e que fazia o que fosse necessário para alcançar almas. É para ir para Jerusalém, Deus? Eu vou lá. É para sofrer? Tá bom, eu vou. É para me purificar no templo? Tá, Deus, eu faço. Não sendo pecado, Deus, não sendo algo que desagrada o Senhor, eu faço. Faço de tudo para ser co-participante do Evangelho, para não ficar entre a mensagem e aquele que carece da mensagem. E no fim, o que restou para Paulo, mesmo se entregando assim por outros, é arrastado, espancado, humilhado. Talvez você conheça uma história bem parecida com essa, alguém que se deu por outros, teve uma vida em prol do outro, e foi humilhado, espancado, morreu. Uma história muito mais intensa, mas bem parecida. Jesus Cristo, nosso Senhor, não mediu esforços, nenhum esforço, para fazer o que fosse necessário. Para quê? Para que ele tivesse uma vida melhor, para que ele se livrasse da dor, do sofrimento, para que ele tivesse uma família bem estruturada. Não, definitivamente não. Jesus, o nosso Senhor, o Deus encarnado, não mediu esforços para fazer o que fosse necessário para salvar almas. Jesus não mediu esforços, fez o que deveria ser feito, não para evitar dores, definitivamente não, mas para assumir dores, as minhas dores, as suas dores, para me salvar e te salvar. Ele veio dar a vida para que eu e você tivesse vida. O propósito dessa série de atos que a gente está fazendo há tanto tempo é olhar para a igreja do primeiro século. Poxa, olha só como o Evangelho expandiu naquela ocasião. Olhar para aqueles primeiros cristãos e imitá-los. Para que o reino de Deus hoje, aqui no Massaguaçu, continue avançando com poder, com graça, com força, assim como avançou lá no primeiro século, em Jerusalém, Judeia, Samaria, todos os confins da terra. Diante disso, quando a gente olha para esse texto, o que a gente deve imitar não é uma igreja que agrega práticas judaicas, que muitos olham para esse texto e dizem que é para a gente fazer. A igreja de Jerusalém fazia. Vamos tocar shofar no culto. Vamos falar em hebraico, colocar a bandeira de Israel aqui.
Nada disso. O que vemos aqui é uma igreja, o servo de Deus, o Paulo, dispostos a fazer o necessário para alcançar almas, ganhar o perdido. Paulo não fez nada que se livrasse da dor, do sofrimento, não pensou em si, fez o necessário para ser uma boa testemunha. E nós podemos, devemos fazer isso. Não precisamos ser apóstolos, não precisamos viajar o mundo. Quem dera se todos tivessem essa oportunidade. Se tiverem pessoas aqui, ótimo, glória a Deus por isso. Mas podemos fazer isso, o necessário, fazer o necessário para ganhar almas a partir da nossa casa, das pessoas ao nosso redor, das pessoas com quem convive. Diante disso eu pergunto, como que você tem vivido a vida que Deus te deu? É em favor de você mesmo? Para o seu conforto? Para o seu prazer? Se sim, eu tenho que te dizer que não foi assim que Jesus viveu. Definitivamente não. Ele veio ao mundo de dores e se deu por amor ao outro. Por mim e por você. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma tão clara que ele não viveu em favor de si mesmo. Assim nós, cristãos, gentios, século XXI, submetidos à lei de Cristo, somos chamados a viver uma vida de amor a Deus. Em primeiro lugar, todas as nossas forças, todo o nosso coração, um amor a Deus acima de todas as outras coisas, e um amor ao próximo. Um amor ao próximo como amamos a nós mesmos. Precisamos nos amar mais, já nos amamos. O texto diz, ame ao próximo como você já se ama. Fazendo o que for necessário, tudo aquilo que tiver ao alcance, para que o nosso Deus seja exaltado, e para ganhar almas, expandir o reino, não pelos nossos esforços, pela graça de Deus, a mesma graça que atuou em Paulo, que atua em nós até hoje. Curve sua cabeça, feche seus olhos, se você quiser orar comigo. Reflita como você tem vivido sua vida, diante da maravilhosa graça de Jesus. Deus bendito, nós te louvamos. Nós te exaltamos, porque um dia pessoas deram a vida pelo Evangelho. E o Senhor foi o primeiro deles. Senhor Jesus, muito obrigado por vir e morrer numa cruz. Se entregar por amor. Amando ao próximo, amando a mim, amando essas pessoas que estão aqui reunidas. De tal maneira, a ponto de se entregar para morrer. Uma morte que não era merecida. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor abriu uma era maravilhosa de graça, de amor, de pessoas que estão submetidas à lei de Cristo e que veem que a sua vida não tem sentido algum, como o apóstolo Paulo viu, se não for para proclamar as boas novas da graça de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado. Continua nos impulsionando. Se temos vivido a nossa vida em prazer, em momentos, em coisas fúteis que logo passarão, se temos vivido as nossas vidas para nós mesmos, Deus, nos incomoda, nos constrange a vivermos a vida que o Senhor viveu. Que Paulo entendeu muito bem e expressou como uma sombra do Senhor essa vida de serviço, de entrega ao outro. Quem dera se todos nós nos entregássemos ao outro como o Senhor assim fez. Deus nos ajuda. Pela Tua graça clamamos. Sua força vinda do alto, capacitação que só é possível pelo Seu Santo Espírito. Vem impulsionar essa igreja para o louvor do Senhor, para ganharmos almas, pela Tua graça e misericórdia. Se há alguém que nem Te conhece nessa noite, que ainda não caminha com o Senhor e que não experimenta desse amor tão bendito, constrange, trata, quebranta corações com a graça que vem só do Senhor. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. E eu falo normalmente no fim do culto, se você quer saber mais do que fazemos aqui, nos conhecer melhor, converse com a gente. Será um privilégio de ter aqui, servindo com a gente, se for da vontade do Senhor. Boa quarta.